Então, agora, muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Agora, ao vivo e definitivo, nós vamos começar aqui nossa live com o nosso irmão reverendo Marcos Chaveiro. Tivemos alguns Agora percalços, mas... sim. E aí, querido, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Amém. Me perdoem aí pelas dificuldades aí, viu? Eu tentei aqui fazer de outra forma, mas não deu certo. Tá ouvindo bem Fica agora? tranquilo. Agora ouvindo bem. Agora Ah, que ouvindo bom. bem. Que bem. Então, Me perdoe, eu vou ter que ficar segurando aqui, porque não vai dar certo aqui com o pedestal que eu tenho, estava com o webcam. Mas vamos lá, dá para... tranquilo, a gente vai se ajustando aqui então. Então, Márcio, você é um caminhão carregado de teologia bíblica do Gerhardus Voss, mas eu conheço bem, mas a gente precisa que você comece se apresentando. Quem é Márcio? Como que é o ministério de Márcio? Por favor, faz essa apresentação inicial para a gente. Tá, se o áudio ficar ruim, você me dá um toque aí. Eu quero Sim, não primeiramente preocupa não. agradecer os irmãos, né, o Paulo, que ele que é um caminhão, ele é uma carreta, eu sou um caminhãozinho. E para mim é uma alegria muito grande poder participar desse momento aqui, me sinto bastante honrado. E eu sou o pastor Márcio William Chaveiro, sobrenome é Chaveiro mesmo, não é profissão. E eu sou de Goiânia, mas estou pastoreando há 8 anos a Igreja Presbiteriana Conservadora no Jardim Caeira, em Limeira, São Paulo. Eu sou da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, então eu não sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas são igrejas irmãs que trabalham juntas, né? E eu tenho Perfeito. muita consideração pela IPB, gratidão a Deus, e eu até brinco que eu amo mais a IPB do que às vezes alguns pastores, talvez da IPB. Brincadeira, né? Mas eu amo muito a igreja da IPB, somos gratos, sou muito grato à igreja, tem muitos irmãos e amigos de ministério da IPB. Então, aqui eu sou pastor há 8 anos e eu tenho um projeto que chama Instituto Bíblico Graça Irresistível, resumindo a história, é um projeto que começou na minha licenciatura, tem aí 16 anos, para 17 anos, e vem passando por várias fases, e todas as igrejas que eu pastoreei, eu levei o projeto, e hoje ele é um projeto, vamos dizer assim, independente nesse aspecto, uma vez que ele tem trabalhos para o reino, tem em Moçambique, Nova Guiné, tem alunos aqui, hoje tem curso à distância, né? E a gente está com alunos em várias partes do Brasil aí, nessa intenção de treinar líderes para que as igrejas sejam revitalizadas. Então a gente não tem ideia, nenhum propósito de plantar a igreja, nada, só ajudar as igrejas, ajudar o reino, contribuir com o reino, essa é a visão do IBGI. Mas eu sou pastor de igreja local, então minha primeira obrigação é com a igreja local, e aí vem esses projetos que são extensões do ministério. Basicamente é isso, estou aí terminando o curso de mestrado, né? Eu acho que você já formou, né? Primeiro que eu já. Não, Não, eu tive que dar ainda uma não. desacelerada aí por questões particulares, né? Mas estou indo no último modo para terminar. Aliás, já fiz, só tem que entregar os trabalhos. Cumprir o trabalho. Esse é o desafio. É a mesma coisa com a minha vida também, nesse aspecto, né? Então, Márcio... Mas estou casado, viu? Estou casado com a Vanessa e tenho um filho chamado Matheus, tem 7 anos de idade, uma benção. Isso aí. Graças a Deus. Então, tendo passado essa apresentação, antes de eu começar a jogar aquelas perguntinhas que a gente tem aqui e outras que vão surgindo, eu gostaria que você fizesse as suas definições iniciais a respeito do tema. Aquilo que você acha que tem que estabelecer como fundamento da nossa discussão. Então, fica à vontade, faz aí tuas considerações iniciais. Então, pelo tema que você passou, é com base no livro, né? Fé e Trabalho, não é isso? Né? A Então, gente lembra falar do Keller. Uhum. Eu não tenho o livro dele, né, esse livro, mas eu me baseei pelas perguntas que você me enviou, então eu segui a linha das perguntas que foram enviadas. Então, a minha perspectiva geral que eu vou abordar aqui é ver essas questões que foram colocadas nas perguntas
com base na aliança e na aplicação da aliança nessas questões do trabalho, da vocação, da aplicação da fé na totalidade da vida. Então, é tentar mostrar essa questão de que a fé, ela abrange, ela se aplica a toda a realidade, não apenas em algumas partes da nossa vida, e que essa visão secularizada de trabalho, de vocação, fora, vamos dizer assim, consagrar o trabalho do ministério, o trabalho religioso, e colocar como outras vocações uma coisa mais secularizada, que isso deve ser desconstruído na nossa mente. Então, basicamente, vou trabalhar nessa linha da aliança e mostrar algumas desconstruções que devem ser feitas a partir da Escritura e tentar responder aqui as questões práticas que foram colocadas. Eu não estou entrando nas perguntas ainda, né, porque você... Não, deixa que eu vou... Já tem... Você já me suscitou uma dúvida aqui que antes de eu passar para as perguntas, eu já quero tirar. Como é que você relaciona a doutrina do pacto, capítulo 21, aliás, capítulo 7, capítulo 21 é do culto, capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster, como é que você relaciona essa doutrina com essa questão do trabalho? Então, boa pergunta. Eu sou um apaixonado pela teologia da aliança e eu acho fantástico olhar para a Escritura como uma unidade, como a revelação progressiva, e ver a aliança percorrendo toda a Escritura. Então, entendendo que a aliança que Deus fez com o homem foi lá no Éden, e é uma aliança unilateral, e que ele estabeleceu meios de relacionamento. E dentre os meios de relacionamento, nós temos aí o mandato espiritual, que é o relacionamento com ele, em culto, em adoração. O relacionamento, mandato social, que é o com o próximo, e o mandato cultural, que é com a cultura, dominar a terra, desenvolver uma cultura que glorifique a Deus. O relacionamento com o Senhor deve reger os demais relacionamentos. Então, nessa perspectiva de glorificar a Deus, de andar na aliança, e aí com a queda nós temos Deus mantendo isso e tendo um mediador agora que é Cristo, a promessa, né, do segundo Adão, e com base, através de Cristo, aí a gente vai ter a expansão disso no Novo Testamento, onde Paulo vai nos mostrar que uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia da palavra de Cristo, envolve a questão profissional. Em Colossenses e Filipenses, são dois textos paralelos, que ampliam um ao outro nessa questão. Então, Paulo nos mostra ali a aplicação da aliança, ao meu ver, quando ele trabalha que, primeiro, andar com o Senhor é estar cheio do Espírito, Efésios 5,18, estar cheio da palavra de Cristo, é a mesma, ou seja, estar cheio do Espírito é estar cheio da palavra de Cristo, e isso regendo a nossa mentalidade, a nossa cosmovisão, nos levando a trabalhar para a glória dele. Então, não estou abordando o casamento, né, mas aqui é o mandato social, a família e a sociedade, mas a vocação. E aí Paulo estabelece lá como critério de fazer como ao Senhor. E aí é o que eu falei inicialmente, de que a perspectiva de que eu sirvo a Deus, isso implica a totalidade da minha existência, envolve questões sociais e culturais. Basicamente, a nossa vida se resume em o nosso relacionamento com o Senhor, que se aplica à sociedade, à cultura, ao próximo e à cultura, à realidade como um todo. Então, os demais aspectos são, vamos dizer assim, eles vêm desses principais, né? Desses aspectos aí. Então, não sei se eu consegui responder. Termo técnico, que, assim, embora a gente tenha ouvido falar costumeiramente deste termo, né, e até estou até estudando sobre isso aqui com os jovens aqui da minha igreja mensalmente, mas define, Márcio, por favor, cosmovisão, né, o que seria a cosmovisão, né, e como ela afeta a nossa relação com o trabalho. Faz essa definição. Joia. Então, vamos lá. Primeiro, só definir claramente, né, a aliança, ela envolve 3 formas de relacionamento. Relacionamento com o Senhor, né, que é o mandato espiritual. Relacionamento com o próximo, que é com a esposa, com a família. Aí depois seria clãs, civilizações, a sociedade como um todo.
e o mandato cultural, que é a relação com a cultura, desenvolver a criação, a tecnologia e tudo para a glória de Deus. Então, isso envolve trabalho e vocação, só para ficar mais claro a primeira parte que eu falei. A cosmovisão é a forma como a gente enxerga a vida, a realidade. Todos os homens têm uma cosmovisão, todos nós temos uma interpretação da realidade. Todos nós enxergamos a realidade e temos nossos pressupostos, crentes e não crentes. Então, todo mundo tem cosmovisão nesse sentido. Agora, a cosmovisão bíblica ou a cosmovisão reformada, que nós gostamos de colocar, né, porque entendemos que ela é bíblica, diferenciada, com base, vou usar cosmovisão bíblica, né, que nós defendemos reformada, é você enxergar a realidade através da Escritura. Então, imagine que a Escritura é o óculos que você utiliza para enxergar uma realidade que muda a todo momento. E você tem um instrumento fixo que vai te dar condições de enxergar uma lente perfeita, que é a Escritura, para você interpretar as variáveis da vida e compreender que Deus controla todas as coisas e faz acontecer conforme o seu propósito eterno. Então, cosmovisão é a forma como você enxerga o cosmo, o mundo, a realidade. Então, e aí nós defendemos que é com a Escritura e não com a experiência humana, não com a opinião religiosa, e assim ou com ideologias, como alguns fazem. Não sei se eu consegui agora clarear um pouquinho. E aí, como agora a gente coloca essa lente sobre o nosso trabalho? Certo. Como coloca? Aí é a questão de você olhar para a Escritura como uma unidade, como olhar a revelação progressivamente, como que Deus a expõe, e mostrar que como você está dentro desse plano da redenção, como que você pode glorificar a Deus com a sua vocação, entendendo que Deus te deu habilidades para exercer para a glória dele e para o bem da sociedade, de tal maneira que você não deve simplesmente glorificar a Deus através do trabalho, no trabalho, mas através do trabalho, ou seja, você deve utilizar qualquer que seja o seu trabalho, essa é a visão reformada, bíblica, de que você pode ter qualquer trabalho, desde o mais simples ao mais complexo em termos de sociedade, ou ganha menos ou ganha mais, o que importa é fazer para a glória de Deus, fazer bem feito. Quando perguntaram Martinho Lutero, o sapateiro lá, que é o clássico de se usar como exemplo, né? O sapateiro perguntou a ele o que ele faria agora, sendo ele um protestante, um crente, ele diria, faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Então, Martinho Lutero, a reforma, ela rompeu com aquela ideia da Idade Média de classificar os demais trabalhos fora da vida religiosa, dos mosteiros, como trabalhos seculares. Para Deus não tem esse negócio de trabalho secular. O cristão deve glorificar a Deus no seu trabalho, seja a vocação que Deus deu a ele, tanto quanto o pastor deve glorificar a Deus no seu trabalho ministerial. E isso muda completamente a nossa perspectiva da importância do trabalho, uma vez que o trabalho foi instituído por Deus na criação, mantido, e na consumação vão continuar trabalhando. Perfeito. Então, rapidamente, aos irmãos que são aqui da nossa igreja presbiteriana Betânia e Corumbá, que estão acompanhando, o reverendo Márcio está utilizando alguns termos que eu já tenho ensinado para vocês aqui, antes de termos a nossa EBD interrompida pela pandemia, e eu interrompi esse tema que nós estávamos estudando. Eu estava dando aqui com os irmãos a teologia bíblica do Antigo Testamento. E um dos pontos que eu tinha acabado de definir com eles é que a revelação ela é progressiva, histórica, orgânica e adaptável. Eu estava trabalhando ali a teologia bíblica do Gerhard dos Vos, dando um fundamento para desenvolver o reino de Deus por toda a Escritura, como como o tema central de toda a Escritura. Então, quando o Márcio diz isso, que na progressividade da revelação é que a gente vai encontrar isso tanto no Antigo
quanto no Novo Testamento. E a gente vai ver isso sendo desenvolvido organicamente por todo o Antigo Testamento. Por todo o Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, por toda a Escritura. E aí, a ressalva que eu queria fazer aqui é, quando você fala que Deus criou o trabalho, você está lembrando para a gente que o trabalho não é o castigo, meramente o castigo dado ao homem, né? Porque na aliança primeira, Deus deu o trabalho como compensação. Ele cultivaria o jardim-templo de Deus. Era o pleno relacionamento do homem com Deus por meio do trabalho. E quando o homem peca, o trabalho continua. A questão é que agora, nesse castigo, o trabalho vai ser penoso. Não é isso? Exatamente. É os efeitos da queda na realidade. O mundo, Então, o homem, ele era Adão, ele era representante da criação perante Deus. E maldita é a terra por tua causa. E até, assim, é que é muito abrangente, né? A gente vai entrando em outros lados e aí não... Mas, assim, dentro do que o reverendo falou, é isso. Adão representava a criação, e por isso que a criação vai ser restaurada, porque o segundo Adão também representa. Então, a criação vai ser restaurada porque o segundo Adão consumou a vitória e pagou o preço da restauração. E a terra geme esperando, como dores de parto, como diz Paulo em Romanos 8, o dia da redenção. Mas esses efeitos na criação por causa do homem é que trouxe espinhos e abrolhos, mas o trabalho é bênção, né? É uma maneira de glorificar a Deus e foi instituído antes da queda e é mantido. Só que para que ele seja devidamente executado com as motivações e pressupostos corretos, é através de Cristo. Mas não sei se eu levanto essa polêmica, né? Mas se não é, manda ver. mas, assim, o ímpio pode glorificar a Deus com o trabalho, né? Mas não quer dizer que ele vai ser salvo porque trabalha. Mas ele pode ser honesto, ele pode ser direito e fazer as coisas bem feitas, e Deus o abençoa no trabalho, não tem nada a ver com salvação, tem a ver com mandato cultural. Como, por exemplo, tem ímpios que têm uma família que você olha a respeito entre os familiares, e há um cumprimento, mesmo que inconsciente, do mandato social. Mas o espiritual só o crente pode por causa da graça. Então, o crente, sim, ele glorifica a Deus interno e externamente. Ele tem condições disso, porque ele é transformado, ele é alcançado pela graça e, através de Cristo, ele pode exercer isso aí. Não sei se eu compliquei mais. Não, complicou não. Deu o start para a curiosidade, porque agora você que quer entender mais agora de como o ímpio glorifica a Deus no trabalho, aí agora eu vou ter que te dizer assim, amado, pesquisa ou nos procura no particular, porque agora eu tenho que direcionar aqui aquelas perguntas que estão nos aguardando, e aí dentro disso, né, tendo considerado os efeitos da queda sobre o nosso trabalho, tendo considerado o modo como hoje até nós enxergamos o trabalho, tendo considerado que o trabalho é bênção divina. A primeira pergunta que eu queria levantar aqui, Márcio, pergunta da nossa irmã Gisele, é: como eu posso integrar a nossa profissão com os propósitos do reino de Deus? E aí, rapidamente, a nossa irmã Aritana, lá de Garanhuns, um forte abraço, querida, Deus te abençoe. É bom tê-la conosco. Ok. Então, a questão do propósito de Deus, do reino. Se você entende que, como eu já expliquei, a questão da aliança, dos mandatos, e de obedecer esses mandatos para a glória de Deus, uma igreja ou irmãos, membros que caminham conforme a aliança, naturalmente, eles serão bem-sucedidos nas suas profissões. Não quer dizer que vão ser bem remunerados, que aí depende de várias coisas. Mas o crente que obedece o mandato cultural para a glória de Deus vai procurar ser o melhor funcionário e vai procurar se aperfeiçoar naquilo que Deus deu habilidades a ele. Naturalmente, isso vai trazer benefícios materiais, ou não, talvez dependendo da profissão, mas normalmente traz, né, dentro de uma situação normal, assim, sem extraordinários, e isso vai dar condições a ele de abençoar a igreja em que ele está financeiramente, dar condições a ele de investir em missões, dar ele condições
de ajudar a sua família, ou seja, a sociedade é abençoada através do seu trabalho também. Como faz diferença quando um crente, uma pessoa exerce fielmente a sua vocação, qualquer que seja, atendendo alguém, sendo secretário, ou numa reciclagem, que seja o que for, a pessoa exercendo bem a sua vocação, você tem prazer. Vou dar um exemplo bem simples para tentar resumir o que eu quero dizer. Uma vez eu estava no mercado aqui em Limeira, e aí tinha um rapaz lá montando coisa da feira lá, né, da parte de verdura e tal. E eu peguei algumas lá e desmontei um pouquinho do que ele estava montando. E brinquei com ele: rapaz, eu venho aqui, você arruma, eu bagunço, né? E eu já fiz isso quando tinha 15 anos de idade, trabalhei com isso, eu sei quanto dá trabalho. E aí ele falou assim: não, eu estou aqui para isso, é meu serviço, falou com alegria. Então eu falei, eu já comentei isso para a igreja: se eu fosse um empresário, eu tinha contratado aquele cara para trabalhar comigo. E eu falo assim, não precisa nem, ele vai aprender comigo, só da força de vontade dele, da perspectiva dele. Então, como que alguém pode ser um instrumento na sua profissão, no propósito de Deus, no reino? Há um puritano que falou assim, que o crente deve trabalhar com alegria, com fidelidade e uma mentalidade cristã. Então, fazendo isso, ele será um instrumento, como eu disse, na família dele, será um instrumento na igreja e na sociedade, e, naturalmente, nas missões locais, transculturais e assim por diante. Não sei se é essa a pergunta, se eu conseguir... Não, a pergunta é mesmo. E aí, não posso deixar de cumprimentar aqui dois irmãos que nos acompanham e nos auxiliam bastante na produção dessas lives, né? Nossa irmã Renata, nosso irmão Douglas. Forte abraço aí para vocês. Deixa eu caminhar aqui, então. A gente integra a nossa profissão com os propósitos do Reino de Deus, nas palavras do puritano, trabalhando em termos alegria e fidelidade. E mentalidade cristã. Mentalidade cristã. Então, como é que a gente coloca agora, Márcio, essa alegria, essa fidelidade e essa mentalidade cristã no trabalho em tempos de pandemia, em que, né, nós tivemos mudanças repentinas? De repente, muita gente teve que se adequar a trabalhar em home office online, né, utilizando aplicativo que ela nunca tinha ouvido nem falar, né, tendo que se virar para entrar nesse meio, que trouxe também, a gente não pode deixar de considerar, trouxe desemprego, né, e essa obrigação agora de você ter que lidar com essa mudança toda, né, tendo que fazer, às vezes, até investimentos nessa situação, e tendo que lidar agora com a questão da sobrecarga, ou, às vezes, do desleixo. Como que a gente lida agora com essa situação e ainda juntando a nossa obrigação de confiar plenamente no Senhor como nosso soberano provedor de todas as coisas? Olha, primeiro assim, o que a Bíblia fala de alegria? Alegria não tem nada a ver com sentimentalismo, tem a ver com contentamento, tem a ver com gratidão a Deus. Paulo fala isso muito em Filipenses, inclusive ele fala que ele teria tristeza sobre tristeza se Epafrodito tivesse morrido. Então a tristeza momentânea, ela faz parte da caminhada do cristão. Ninguém fica dando risada quando perde o emprego ou quando perde alguém querido. Então não tem nada a ver com esse estado emocional de sentimentalismo, mas tem a ver com a visão bíblica da realidade, como eu tenho mostrado aqui, de compreender que devemos, como Paulo coloca em Filipenses, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, a experiência interpretada com a Escritura, se alegrando sobremaneira no Senhor, enxergando o trabalho como uma providência de Deus, e mesmo que a pessoa ainda tenha redução de salário, tem que trabalhar em casa, ela deve se alegrar no Senhor, porque ela ainda tem trabalho. Eu costumo dizer aqui para os membros da minha igreja, inclusive entraram dois aí, Silva e o Leandro, que eles até brincam, eles não gostam que eu falo isso. Eu falo assim, depois da queda, sempre pode ser pior. Então não é pior pela graça de Deus. Então,
é uma maneira de nós enfrentarmos a realidade e entender que depois da queda sempre pode ser pior. Só não é pela graça de Deus em algumas situações. Então, ainda que a gente tenha essas reduções de salário, tenha até o desemprego temporariamente, né? A gente tem sempre motivos para agradecer a Deus pelo aquilo que Ele tem nos dado. E ainda que a gente perca salário, condições financeiras e venha maiores dificuldades, ainda que tudo se acabar, quando disse Martinho no Castelo Forte, nós sabemos que com Cristo nós reinaremos. Então, isso é uma alegria. A alegria, ela não se fundamenta nas circunstâncias, mas no Senhor. Outra coisa que é a fidelidade, né? A fidelidade é a aplicação da Escritura, ou seja, você tem que trabalhar para quem? Para quem que você trabalha? Não é para o seu chefe ou para as pessoas, é para o Senhor em primeiro lugar. Então, se você trabalha para o Senhor, o conceito bíblico é que nós sempre estamos na presença do Senhor, em qualquer lugar. Então, no trabalho, eu estou fazendo, mesmo que ninguém está vendo. É o que Paulo diz em Efésios, né? Fazendo não somente o correto diante do seu Senhor, mas mesmo quando ele não está, porque é para o Senhor que você faz. Então, trabalhar com fidelidade, é fazer o melhor, é varrer uma casa, é lavar uma louça, é fazer um serviço do mais complexo, mas tudo para a glória de Deus. Quem é fiel nas pequenas, é fiel também nas grandes. Então, são princípios bíblicos que devem governar as nossas atitudes. E a mentalidade vem do próprio conceito correto bíblico. Na realidade, nós padecemos no Brasil, né, de uma visão bíblica na maior parte das igrejas. E é por isso que eu tenho visto aqui em Limeira, as pessoas ficam desesperadas, crentes, com medo de morrer. Eu falo, morrer para nós é lucro. É o máximo que pode acontecer com a gente é morrer. A gente está com o Senhor. Então, basicamente é isso. Agora, as mudanças, elas, assim, olha, as mudanças depende de como você enxerga. Porque as mudanças podem causar alguns problemas, mas elas também trazem oportunidades. E as oportunidades, eu vi uma frase que eu gostei muito, o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. Então, existem oportunidades na pandemia de crescimento profissional, de mudança diária. Às vezes Deus empurra a vaquinha, né, aquela historinha da vaquinha lá, para você mudar de ramo, e assim por diante. Há tantas coisas que... Eu tenho uma tia que teve que mudar de ramo e hoje está indo bem na pandemia. Então, as oportunidades, elas surgem naturalmente. E aí precisa de olhos bem treinados para poder enxergar isso aí. Não sei se eu abordei bem as questões que você apontou aí. Sim, tá. Perfeito. Então, rapidamente, deixa eu mandar um abração aqui, pastor Milton César, meu pai na fé, está aí com a gente. Então, um prazer, pastor, ter o senhor conosco. Então, perfeito. Assim que a gente aplica isso dentro dessas mudanças, é essa mentalidade cristã que vai me dar a estabilidade de entender que Deus está aqui no presente e está lá no futuro também. E que as mudanças que nós estamos passando, Ele está no controle. Quando você coloca, a gente começou a live, você colocando o trabalho sob a doutrina do pacto, né? E como presbiterianos que somos, a gente não consegue pensar nada fora da doutrina do pacto e da doutrina da soberania de Deus. Né? Até um equívoco alguém colocar que a principal doutrina do presbiterianismo é a predestinação. Não, é um aspecto de nossas principais doutrinas. Nossas principais doutrinas são a doutrina da soberania de Deus, doutrina do pacto. Então, quando eu descanso nesta aliança que nós temos com Deus, e quando o Deus com quem eu tenho essa aliança é, de fato, o Deus soberano que se revela na Sagrada Escritura, então, ainda que eu enfrente desafios, que eu enfrente mudanças, que as coisas, o futuro pareça ser tenebroso, a gente, com essa mentalidade cristã, nós avançamos no nosso trabalho com segurança, com determinação, com compromisso, com fidelidade, buscando
a glória de Deus. Agora, dentro de tudo isso, nós vamos ter algumas perturbações, né, que elas já existiam numa situação de trabalho normal, né, mas que elas podem ser acentuadas, né, com a questão da pandemia. Por exemplo, aquela pessoa que ela tem dificuldade com disciplinar seu trabalho, e aí ela se vê trabalhando em casa, e aí ela se torna desleixada, né? Ou o outro extremo, aquela pessoa que ela é viciada em trabalho, e aí ela se vê trabalhando em casa, aí agora que ela trabalha com força, porque ela é o workaholic, né? Como a gente define. A questão do como é que você agora equilibra, né, tempo de trabalho com tempo para a família, tempo consigo mesmo, tempo principalmente com Deus. Como é que a gente lida com isso agora, Márcio? Então, tá ouvindo bem, né? Estou ouvindo bem. A pergunta é muito interessante. Só dentro do que você colocou lá, né, um texto que consola bastante, Isaías 6, né, que ele, na morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, vi Adonai no alto sobre o trono. Então, Adonai continua no trono, governando sempre. Então, nós temos que aplicar isso aí, e todas as coisas cooperam para o bem, e o bem é nos tornar semelhantes a Cristo, Romanos 8, 28. Mas a sua pergunta, a pandemia tem revelado muitas coisas, né? Crises e apegos de muitos crentes ao material e à vida transitória. E aí também revela o quanto que a gente precisa disciplinar a nossa vida. Precisamos administrar bem o tempo, administrar os relacionamentos conforme as prioridades estabelecidas pela própria Escritura. Então, o barulho externo aí, mas não tem jeito, é vizinho. Mas como que... Aí tudo isso, olha, a gente volta àquilo que eu falei no início, né, que definir a cosmovisão, a mentalidade bíblica, porque é esta mentalidade bíblica que vai me dar condições de ver o que é prioridade. A prioridade, qual é a prioridade do dia, independente dessa pandemia ou não, é eu com o Senhor, a minha vida com o Senhor, de oração, de devoção, leitura da palavra, eu com o Senhor. Nem o culto doméstico substitui a minha vida, só eu e o Senhor. Isso tem que ser prioridade. Depois com a minha família, tanto no relacionamento como na adoração ao Senhor. E aí o trabalho, aí a igreja, aí vem as outras coisas. Se a gente não começar o dia fazendo o que é prioridade, a gente não faz a prioridade nem o secundário. C.S. Lewis dizia isso. Então, se você não priorizar, minha prioridade, primeira coisa, é ler a Escritura, meditar, ter o meu momento com o Senhor, me fortalecendo. Não quer dizer que de manhã é mais santo, nada disso, mas é prioridade, é começar o dia, porque se você deixa para depois, vai ficando para depois, vai acontecer outras coisas, e nós temos um problema hoje que a nossa mente está acelerada de tantas informações, e aí a gente passa o dia com tanta atividade, tanta coisa, e se a gente observar bem, se a gente não organiza a nossa vida o mínimo possível, fica um dia improdutivo. A gente corre como cachorro atrás do rabo, assim, fica rodando e não sai do lugar. Gastando a imagem é assim mesmo. Mas assim, não é nenhuma expressão assim, é um cachorro que fica, né, atrás do próprio rabo, correndo lá e não sai do lugar. Então, nós ficamos assim, em círculo, sem produzir nada, vem a frustração ao final do dia, porque não fizemos nenhuma coisa nem outra, a família ficou de um lado, mas sabe qual, ao meu ver, o nosso maior inimigo de disciplina é o entretenimento. A gente tem tempo para celular, para WhatsApp, para Facebook, para Instagram, que é uma bênção usada dessa maneira, né? Estamos sendo incoerentes, mas no momento certo, na hora certa, e nós temos pouco tempo para as prioridades. E a pandemia está nos obrigando a sentar com a família, a conversar, a ter mais esse momento aí. Então, o Senhor veio abalando através dessa situação que nós estamos vivendo. Então,
Aí o óbvio só é óbvio para quem tem olhos bem treinados. Então a gente precisa observar aquilo que Deus está nos mostrando por meio da sua providência, de priorizar as coisas. E eu falo isso, o pastor sabe disso, nós pastores já trabalhamos de home office há muito tempo, né? Então, em termos comparativos, né? Porque a maior parte começa estudando, preparando coisa, depois visita, aconselha, resolve problema, reunião, mas a gente passa muito tempo dentro de um escritório. Então, para nós, não mudou praticamente nada, só aumentou mais trabalho. Mas Com certeza. tem que ter disciplina, tem que ter disciplina. O pastor tem que ter disciplina. Então, qualquer membro tem que ter disciplina também, né? Porque está fazendo para o Senhor. Até assim, você comentou do barulhinho externo, né? Então, eu já venho para a igreja porque a minha atual conjuntura hoje é assim, né? Eu tenho 2 filhos, minha esposa está grávida e tem a cachorrinha em casa. Se eu inventar de fazer qualquer coisa em casa, os 3, né? Minha esposa até se esforça, mas os 3, os 2 meninos e a cachorra, eles não me deixam fazer nada. Então, qualquer coisa, a gente tem reunião do presbitério online. Se eu não venho para cá, eu não consigo fazer. Entendeu? Porque tem essa situação. E isso demonstra, né, aquela necessidade que você falou. A gente precisa ter uma disciplina. Como é que eu tenho feito isso, então, na minha conjuntura aqui? Quando eu estou fora de casa, eu tenho que aproveitar o momento para fazer tudo. Então, até o estudo, né, eu tenho que fazer aqui. Né, porque depois que eu chego em casa, aí a dedicação tem que ser para casa. Se eu esquecer de estudar alguma coisa aqui, ou como uma situação que eu tenho é, por exemplo, minha biblioteca não fica aqui, minha biblioteca está lá em casa. Então, se eu esquecer de trazer o bendito do livro que eu precisava para fazer aquilo, para preparar o sermão do domingo, e eu esqueci, então, certamente a madrugada vai ser em claro, porque é quando todo mundo dorme que eu vou ter a paz para conduzir isso. Então, de fato, só quando a gente consegue ter essa mentalidade que a gente vai ter a disciplina de organizar tudo isso como prioridade e de saber, né, o desafio esse tempo, como é que eu defino o que é essencial na minha vida? Então, só me permitam, eu tenho que mandar um abraço ao pastor Gilberto Malaspina, que há muitos anos que não certeza. Ele é da Igreja Presença Renovada lá em Goiânia, está a 800 quilômetros de distância daqui da minha casa, então um abraço para ele. Perto de mim aqui. Mais perto de você que de mim. No meio do caminho. Então. Pensando nisso, Acho um pequeno problema de internet aí lá em Limeira. Tá oscilando aqui um pouquinho. Aí voltou normal? Voltou, tá firme agora. Então é o seguinte, primeiro, assim, eu vou falar rapidamente de experiência, que não é regra para ninguém, mas a gente compartilha porque pode ajudar, né, como o irmão fez. Mas eu já, nesses 20 anos que eu estou diretamente do ministério, eu já tentei de muitas maneiras e formas, e cada um tem um método para aplicar. Então, não existe um método infalível para ninguém. Então, cada um tem uma maneira, e você tem que encontrar o método que você consegue, igual, por exemplo, emagrecimento, você tem que encontrar um jeito que você consegue manter, não é só emagrecer, né? Você tem que manter. Então, a mesma coisa é com as atividades, porque você pode começar muito bem disciplinado, e aí depois, em um momento ou outro, você não consegue manter aquilo, vem a frustração, e aí é difícil recuperar da frustração. Então, é importante que você, meu irmão, minha irmã que está aí assistindo, entenda a primeira coisa, você tem que priorizar. O que você tem que priorizar? Você com o Senhor, você com sua esposa, não com os filhos, com a esposa ou com o marido. Conjugal precisa ter
essa prioridade, família, igreja e trabalho. Então, essa é a ordem de Deus. E aí, você fazendo essas coisas dentro da sua ordem de prioridade, nos dias, por exemplo, a igreja não é todo dia, a igreja é uma vez ou outra na semana, 2, 3 vezes na semana, trabalho é todo dia, né? Praticamente só final de semana que não, mas a família é todo dia, casamento é todo dia, e com o Senhor é todo momento. Então, priorizar os relacionamentos dentro daquilo que a gente trabalhou com a aliança e compreender que se você não priorizar isso, aí vai de método para método, cada um tem o seu método, e que horas que levanta, que horas que deita, que hora que descansa. Eu entendo que é importante, naqueles que trabalham como a gente, assim, mais em casa ou no escritório na igreja, como faz, ter metas, ter propósitos, ter objetivos claros, porque não é igual você, em certo sentido, se você trabalha numa empresa, você tem horário de entrar e sair. E aí você cumpre aquilo lá. Mas quem trabalha assim tem que ter uma disciplina e às vezes tem aquele perigo que você colocou no início. Ou de trabalhar demais, ou trabalhar pouco. Né? Então, aí é a questão de buscar e pedir a Deus sabedoria, como o Tiago diz. Busque sabedoria que Deus dá para ir descobrindo o método Perfeito. que mais adequa. Não seja escravo do método. Exatamente, ainda tem isso. Tem que ter um método sem se escravizar ele. Então, próxima pergunta, Márcio, é assim: a mulher que não trabalha fora, que ela cuida do lar, e aí ela tem uma carga horária que excede bem mais que as 8 horas. E aí, agora, assim, como é que a gente entende essa questão da divisão de tarefas dentro do lar? Como isso é importante para a harmonia do lar e como a gente exerce um comportamento cristão no trabalho doméstico? Bom, essa pergunta eu não que as outras eu não gostei, mas essa aí eu vou, porque assim, A contribuição da nossa minha esposa trabalha fora, né? Tem uns 3, 4 anos. E eu fiz no início, quando ela ficava em casa com meu filho, eu fazia o escritório na igreja como você. A partir do momento que ela começou a trabalhar, eu trouxe o escritório para casa, tem um espaço para isso, e então não havia mais necessidade de eu levar o escritório para... Agora, com a pandemia, meu filho fica em casa, né, maior tempo, por causa que está sem escola, por causa disso aí. Então, o que eu faço? Eu que tenho que arrumar a casa para ajudar ela, tenho que lavar a louça, tem que fazer, até gosto, porque tira um pouco do foco. Então, eu tenho que administrar meu tempo de ministério, de BGI, de mestrado, de tudo, com o filho, tem que parar aqui, lá, cuidar dele, põe ele para trabalhar do meu lado, e assim por diante. Então, eu sei que é um preconceito, né, dos maridos ajudarem as esposas, mas isso é um machismo idiota, né, desculpa a expressão. E, biblicamente, o marido deve ajudar a esposa, contribuir para que ela possa... A minha esposa brinca comigo, fala assim, que ela quer chegar, casa arrumada, marido perfumado, menino pronto. Mas tem marido que acha assim, né? Tem que chegar em casa e encontrar tudo isso. E a Bíblia estabelece, no caso, lógico, eu estou fazendo isso brincando, né? Mas eu ajudo com prazer. Aliás, a minha avó, que me criou, ela já dizia que quando eu era criança, me ensinava a fazer as coisas de casa, fazer comida, lavar roupa, essas coisas todas, e ela dizia o seguinte: talvez quando você casar, a sua esposa fique doente e você não tenha condições de pagar uma empregada para ela, você vai ter que fazer as coisas para ela. E na sabedoria dela foi exatamente isso. Então, ensinar, ajudar a esposa, né? Tem que ter um companheirismo. E Pedro fala disso, de ter esse comportamento, né? 1 Pedro 3,7, do marido com as esposas, de compreensão. Paulo fala isso em Efésios 5, Colossenses 3. A expressão é viver a vida comum do lar. Exatamente. Essa compreensão, igual você está com a sua esposa, 2 filhos, está grávida, olha as limitações que ela tem, né? Dificuldades, assim, você tem que se desdobrar para ajudá-la nas suas dificuldades e ainda ter tempo para fazer as suas obrigações. Então, isso, para mim, isso mostra que é uma mentalidade de crente, de homem de Deus, de mulher de Deus, que compreende, não explora o marido também, as mulheres, né? Mas compreendem também a situação. Então,
Eu entendo que hoje é muito relativo essa questão, mas o princípio básico é esse, de a vida comum do lar, de ajudar, de não fugir das obrigações principais, mas fazer o possível. E a esposa não tem a obrigação, como é o machismo tradicional no Brasil, de fazer tudo na casa. O marido, aliás, diziam que Billy Graham tinha escrito em cima da pia, lá da louça, de lavar a louça, que ele cultuava a Deus 3 vezes ao dia, e ele lavava as louças, parece que era tradição lá nos Estados Unidos, lá, os homens lavarem as louças, né? Aqui, na minha igreja, eu ensino os homens a lavar a louça, a fazer as coisas, e falo, pode parar com essa palhaçada aí, o homem tem que ajudar a mulher, né? Isso não diminui em Perfeito. nada o homem. Embora eu vi esses dias me mandaram uma frasezinha assim, uma brincadeira, mas dizendo assim que agora nesse tempo de pandemia, a gente em casa, aí o homem virou uma estrela cadente, porque passou, recebe um pedido, passou, traz, passou, pega café, passou de novo, tem alguma coisa aí, né? Essa tem Na sido verdade, os homens então, estão sofrendo com a mas é de pandemia agora, fato, estão sendo explorados pelas mulheres, né? Brincadeira. mas é de fato a gente viver essa vida comum do lar. Aí, Márcio, vão surgindo outras perguntas aqui. Essa caiu no colo da gente aqui agora. É assim, lá quando a gente falou lá atrás de ter alegria no trabalho, né? Aquele pilar que você, aquele tripé que você colocou, mentalidade cristã, alegria, fidelidade. O Douglas mandou a pergunta assim: falando de alegria, como o crente deve lidar com a injustiça em seu trabalho? É uma pergunta bem complexa, né? Porque aí vai depender de cada caso, difícil dizer de modo geral, mas assim, eu vou falar de modo geral, tá? Aí tem particulares, né? Que aí Não, com tem que certeza. ver cada caso. Mas assim, o crente, ele tem obrigações e tem direitos. A gente tem, de acordo com a lei, cumprir a lei, mas também nós temos direito. Paulo, por exemplo, quando foi para ser açoitado, lá ele falou, sou cidadão romano, vocês podem fazer isso comigo? Sem julgamento? E ele apelou para a lei, para o direito dele de lei romana. Então, se há uma exploração, se há injustiça comprovada, né, algo que fere os princípios cristãos, e aí a pessoa precisa avaliar, pedir a Deus sabedoria, mal menor, ver o que precisa ser feito em termos de postura naquele caso, e usar dos direitos legais, sem querer causar o mal, sem querer ser injusto. Aí assim, os princípios gerais. Agora, cada situação é uma situação, às vezes precisa sofrer o dano, no caso do evangelho, ele precisa superar aquilo, ter paciência, às vezes Deus está te mantendo ali, mesmo em meio à justiça, para testemunhar do evangelho àquelas pessoas. Às vezes aquelas pessoas, elas te provocam porque elas são impactadas com o seu comportamento cristão, com a sua forma de viver. Então, pelo evangelho, em certas situações, compensa, né? Assim, é importante, né, continuar, se manter lá. É uma orientação que eu dou quando me perguntam membros, assim, aí, mas como eu disse, existem muitas variáveis nessas questões, né, pra gente, mas de modo geral é tentar ver o que glorifica a Deus, sair ou ficar, né? Sofrer o dano por causa do evangelho, Pedro fala isso, se a gente sofrer o dano por causa do evangelho, aí seja perseguição, seja pelas verdades, né, éticas e morais, a gente glorifica a Deus. Se for, agora, se sofrer por questão de erro nosso, a gente tem que se arrepender. Então, um professor meu Aham. dizia, assim, né, até falando de desemprego, mas numa outra situação, e ele dizia assim, o professor meu, se um membro perguntar para mim, um membro foi mandado embora, e ele foi mandado embora por incompetência dele, por tal, eu não sei se eu oro ou disciplino. Então, mas isso é uma outra situação. Mas o fato é o seguinte, é olhar o que glorifica a Deus mais. Aí tem que se avaliar biblicamente. Eu até colocaria esse passo que você colocou, né, Uhum. como o primeiro, né, de dizer assim, antes de dizer assim, antes de pensar em lidar com a injustiça,
né? A gente tem que primeiro parar e ver se de fato é uma injustiça, né? Se está sofrendo por conta de perseguição, né? Não precisa ser necessariamente uma perseguição religiosa, mas é assim, meu superior não vai muito com o meu jeito de fazer a coisa aqui e acolá, e então ele começa a pegar no meu pé para ver se eu peço demissão, alguma coisa assim. Então, ou se de fato você está fazendo alguma coisa que não está agradando, ainda que seja sem perceber e sem intenção, mas que você precisa de fato parar e sondar primeiro o seu coração nesse aspecto. Tendo feito isso, não, é erro meu. Arrependimento, não, é perseguição, aí tem hora que minha vida é até tentando me policiar nisso, porque eu sei que eu tenho um espírito beligerante. Então, eu sou um cara que eu não tenho um conflito, mas, assim, é ver se de fato é injustiça, e se é injustiça, aí a gente vai, com todos os direitos, a gente vai realmente para cima e vai buscar o estabelecimento do direito. E aí, dentro disso, realmente você está certo em dizer assim, o que é que vai glorificar a Deus? É a luta, de fato, pelo direito, ou é o abrir mão do direito, né? E aí, agora isso foi... Deixa eu contar uma coisa rapidinho para você. Rapidinho. Rapidinho. Como a gente linka essa situação com a aplicação da mansidão lá da bem-aventurança de Mateus capítulo 5? Então, antes de ir para o seminário, eu trabalhava como arte finalista numa empresa. E aí me chamavam de irmão, porque eu era o único crente na empresa, né? Aí um dia eu estava bravo lá, nem sei porquê. Eu estava nervoso, assim, não deveria estar, não estava manso, não. Aí o meu patrão falou assim, ô irmão, ele é espírita kardecista. Falou assim, irmão, você está aí com esse nervoso desse jeito aí, mas você vai para o seminário, vai lidar com gente lá, vai ser muito pior. Aí você está aprendendo aqui. Nossa, eu baixei na hora, né? Falei, meu Deus do céu, que lavada. Então, às vezes, não que esse patrão estivesse me perseguindo, tinha outro lá, mas não era ele. Mas a questão é que mesmo quando as pessoas agem com injustiça, realmente, Deus utiliza desse momento para cooperar para o nosso bem, para nos amadurecer, para nos humilhar, para a gente reconhecer. Então, mesmo que a gente esteja certo, vamos dizer assim, externamente, em tudo aquilo, Deus balança o nosso coração e nos faz ver coisas que, se não fosse aquela perseguição ou aquela injustiça praticada, a gente não veria. Então, eu entendo que o Senhor utiliza dessa circunstância. A mansidão é domínio próprio, isso se dá pela estar cheio da palavra de Cristo, do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos dá essa condição. Se não fosse a graça, a gente poderia ser a pior pessoa do mundo. Então, não há mérito algum em nós, é todo da graça. Na medida em que nós exercemos a nossa fé, crescemos em graça, em conhecimento, aplicando a nossa vida, examinando nosso coração perante o Senhor, buscando sabedoria, compreendendo os nossos erros perante Deus, e falando como Davi, né, dizia, no Salmo 19, ele fala isso, ainda que as falhas são ocultas a mim, o Senhor me mostra, ou o Salmo 139, me sonda, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, porque há sempre caminhos maus no nosso coração que a gente não percebe, mas a Escritura nos revela. Então, entender que, apesar dos erros, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principais e potestades, é outro aspecto também, Paulo fala, para nos fortalecermos contra o dia mau. Então, tudo isso está dentro dessa totalidade da existência que tem que se aplicar ao Evangelho e compreender isso, mesmo que você seja injustiçado, se vai usar do direito ou não, eu acho que é secundário isso aí. O que é importante é como você glorificará a Deus e como crescerá através da crise.
É o Perfeito. Carlos, tem outro pastor vindo aí, viu? Um pastor Carlos Cleiton, Ah, tá lá na não. Bahia. É conservador, gente boa. Nosso colega de mestrado lá, o Musser, tá aqui também, Um né? abraço. E o meu parceiro aqui na Igreja Presbiteriana Central de Corumbá, né, Reverendo Gilberto, tá aqui com a gente também. Então, louvar a Deus pela vida de vocês, queridos, e assim, ah, eu estou satisfeito aqui já, Márcio, e dizendo assim, a gente esgotou aquilo que a gente tinha, né? E você está batendo um recorde hoje, porque você está sendo o primeiro que está cumprindo, assim, 1 hora. Eu estava achando que eu estava falando demais aqui. Ah, não, você está sendo o primeiro que está cumprindo, assim, e aí, querido, eu queria, assim, você fizesse agora, a gente tem 4 minutos para finalizar, antes que o Instagram derrube, e aí eu queria que você fizesse, então, suas considerações finais a respeito do tema que a gente está debatendo aqui. Olha, eu quero, essa declaração final é o seguinte, de tudo isso resume você conhecer cada vez mais o Evangelho revelado nas Escrituras, e assim aplicar a sua vida como um todo, na sua existência, em todos os relacionamentos, glorificando o Senhor através de Cristo, vivendo para Cristo, glorificando a Cristo. Esse é o sentido da nossa vida, fazendo o melhor possível, desde as atividades mais simples às mais complexas, desde lavar a louça, varrer a casa, ou no seu trabalho, seja onde for, seja as pessoas vendo ou não vendo, que você faça para o Senhor. E eu concluo assim, uma vez no programa Roberto Justus, lá, né, o aprendiz, ele, numa sala de reunião, falou para o cara, você trabalha muito, você faz muito, você é inteligente, mas para quem você faz? Então a pergunta é para quem que você faz? Essa é o que eu quero resumir o que eu disse. Para a glória ou de Deus ou para a sua glória. Faça com alegria, com fidelidade e com mentalidade cristã. Perfeito. Então, meu querido irmão, prazer. Eu quero eu quero aproveitar o negócio aqui ao vivo. Manda. Vou mandar rápido aqui. O pastor está convidado a dar aula no Instituto, viu? O conselho da igreja aí. E eu falo na lata, né? Quiser falar comigo, pega meu WhatsApp aí. Está convidado por mim, viu? Para dar aula e os irmãos aí fazer o Instituto. Não, eu vou manda o documento aqui para o meu conselho, né? A gente já tinha... Eu não combinei nada com ele, não. Eu estou falando agora, é por minha conta, viu? Então, a gente já tinha vivido isso, né? Eu estou deu até um calor aqui agora. Mas, assim, é por minha conta e risco, eu que estou falando, não tem nada combinado. Não, tranquilo. Eu preciso, e você me conhece, sabe, da minha admiração, do meu carinho por você, pelo Instituto Bíblico Graça Irresistível. Mas eu tenho que consultar o meu conselho para poder... O convite, eu já me senti honrado, já estou feliz da vida, né, desse reconhecimento, né, e nós louvamos a Deus por tua vida, pelo teu trabalho, né, também com isso, na esperança de que em tudo Deus seja glorificado. E eu quero te dizer assim, meu mano, muito obrigado pela disposição de estar aqui conosco, de nos edificar, né, de dedicar pouco do tempo a gente aqui, né, a edificar a nossa igreja aqui, e eu quero deixar para você o abraço da nossa igreja presbiteriana Betânia em Corumbá, do seu conselho, né, dos presbíteros que até estão aqui comigo, alguns, né, o presbítero Paulo Machado está aqui comigo, o presbítero Jonatas Campos, né, os demais, né, eu sei que eles depois eles assistem, comentam. Então, eu quero deixar o abraço deles para você e para o conselho da sua igreja aí, tá certo? E dizer assim, tão logo seja possível, com a graça de Deus, você vem aqui no Pantanal e pregar aqui para a gente. Eu já ia me convidar já, se não convidasse. Para mim é um privilégio e um prazer imenso. Eu gosto muito de você, sabe disso. Tenho muita admiração, piedoso, sério, muito potencial.
e Deus abençoe sua vida, sua família, a igreja aí, fico muito feliz. E o conselho já está sabendo aí, ó. Já vou mandar o Tá documento. certo. Tá ok. Tá, Muito forte obrigado pelo abraço, convite. meu querido. A gente tem 10 segundos, tá? Deus te abençoe. Muito Deus obrigado. Forte abençoe. Tchau, tchau. abraço.